Cosan é uma empresa do setor de subsetor de petróleo, gás e biocombustíveis, que atua no segmento nas áreas de exploração, refino e distribuição. Pessoal, ultimamente tem se especulado muito sobre o futuro da Cosan, uma empresa que vem sofrendo muita oscilação, até por causa dos juros altos. A empresa está muito endividada e o investidor acaba olhando de uma certa forma com um olhar mais negativo em relação ao balanço patrimonial da Cosan. Muitos se perguntam por que Cosan começou ao longo de um tempo fazer posição em Vale. Isso aí a gente vai entender daqui a pouquinho. E a intenção do CEO da empresa, né? Por que ele adquiriu tanta ação da Vale? Por quê? Né? Porque a intenção por trás disso tudo. Mas isso acabou trazendo mais endividamento para a empresa, já que os planos de Ometo não deram tanto certo, não foi muito o que ele esperava que viesse a acontecer para o futuro. E a relação dele com Lula, por quê? Por que ele comprou Vale? Será que tem alguma ligação? Olhando para esse balanço, aqui nós já vemos que dentro de 12 meses, Cosan vem perdendo aí valor de mercado. Em um ano já caiu 54%. O PL da empresa está até um pouco alto, 7,13%. E o PVP realmente está um pouquinho descontado, 20% abaixo do que realmente, teoricamente, a empresa vale. O dividend yield não é tão agradável assim, 5,29%. Se nós olharmos esse gráfico aqui, ó, a cotação ajustada vem realmente numa queda acelerada ao longo do tempo. E aqui nós podemos ver que, ao longo de 5 anos, a rentabilidade dela só cai. Pelo método do Benjamin Graham, o potencial da rentabilidade dela é de 98,75% em relação ao preço atual, preço justo 16,97. Nós podemos ver que o payout da Cosan, do lucro líquido, ela reverte 5,29 em cima desses 37,69. Nós podemos ver que a margem é baixa, perto do que ela até lucra. Porém, Cosan nunca foi uma empresa de pagar bons dividendos. Quando nós olhamos o PL dela atual, em comparação a 2021, ainda é alto. Porque 2023, 33,02. E se nós descermos aqui, nós vamos ver que o histórico de dividendos, o atual dele está em 5,3, mas 2023, 2,21. Não é tão recorrente a estabilidade para que se pague os dividendos. Ele oscila, reparem que ela paga 0,42, 0,45. E aqui, se nós olharmos, em 2024 ela pagou somente uma vez. E 5/6 de 2024 foi a Datacom, e o pagamento foi no dia 28/6 de 2024, pagando 45%. A política de pagamento, dividendo, além de ser baixa, quer dizer, não é nem que seja baixo, mas se fosse mais recorrente, com certeza os investidores gostariam muito mais de aportar na empresa, porque realmente é uma hold que tem um potencial. Porém, a administração não tem saído muito bem, né, nos últimos anos, pelos históricos dela. Esse aqui é o gráfico de payout, você vê que oscila muito, ó, e agora baixou mais ainda. O lucro líquido oscila bastante também. Então, assim, quando você olha esses fatores dentro da empresa, você vê que é uma empresa um pouco complexa de você avaliar, né? Pelo método Bazin, a empresa está cara, porque olha, o preço teto dela, a margem de segurança está negativa em 9,65 e o preço atual dela está em 8,54. O valor de mercado de Cosan hoje vale 15,94%. Um ROI de 11,22. Se você olhar aqui, ó, é o menor dentro do segmento. O PL dela, 7,13. É uma empresa que, tirando Vale, tirando a Vibra e o GPA, ela está um pouco acima das demais. E aí nós olhamos aqui a comparação de Cosan com os índices Ibov e o IFIX. Você vê que claramente essa região aqui vem perdendo há muito tempo em comparação dos índices imobiliários e o nosso Ibov. Como eu sempre falo, não gosto de me basear muito pelo Ibov, porque assim como tem Cosan, tem outras empresas que são complexas e são muito ruins para você ter em carteira. E quando o Ibov cai, ele reflete justamente essa cesta de carteira que o mercado tem. Aqui claramente nós conseguimos enxergar o seguinte: o valor da firma, 69,53 bilhões. Já o valor de mercado, muito abaixo, 15,94. Dívida líquida de Cosan hoje chega a bater na casa dos 53
1,59 bilhões. É uma empresa realmente que está muito, muito endividada. A receita que a Cosan gera, 83% é dentro do Brasil, 7,22 na Europa, América do Norte 5,71, América do Sul 0,72. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, a empresa veio com um comunicado, entre aspas, é um fato relevante, mas até agora nós não conseguimos ver isso ainda. Foi anunciada, mas até agora eu não consegui enxergar aonde foi que eles compraram as ações, e a gente vai ver um outro site que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu sempre acompanho, e é muito bacana também para você acompanhar se a empresa está sendo comprada ou vendida pelos próprios diretores, integrantes da comissão da diretoria. E aqui ele dá um prazo até 18 meses, início em 13 de novembro de 2024 e término 13 de maio de 2026. Será que essas recompras já começaram? Então, pessoal, aqui, olha, no site Fundamentos, quando nós colocamos o ticker dela, CSAN3, e procuramos aqui, ó, Insiders, a gente consegue enxergar claramente, ó, que em 1/10 de 2024 foram vendidos 5.000 ações no valor de 66.600. Anterior a isso, 16.400 ações foram vendidas em agosto, no valor de 309.738. E por aqui vai piorando, 432.631 ações. Só aqui no dia 1/1 de 2024 fizeram uma compra de 300.000 ações. Então, aqui nessa parte de insiders, nós conseguimos enxergar se a empresa realmente ela está recomprando ou se ela está vendendo. Então, qual o motivo, né? Se você que é um investidor, quer comprar, e os próprios diretores, as próprias pessoas que trabalham na empresa, na diretoria, estão se desfazendo dessas ações. Então é um farol aí que se acende, né? Farol amarelo ou vermelho. Então esses sinais aqui é um alerta, né? Se a empresa está vendendo, o que eu tenho que comprar, né? Então, pessoal, eu cheguei nessa parte onde eu queria que vocês assistissem esse pequeno documentário aqui. É bem rápido, eu botei aqui em aceleração de 1.5, para vocês entenderem aí o motivo da ligação do Ometo com o Lula e por que a Vale está envolvida nisso. Então vamos lá, vamos assistir aqui, eu quero que vocês tirem suas conclusões, tá? Esse aqui é o Rubens Ometo, ou Binho pros íntimos. Ele tem um jeito tranquilo, uma fala mansa, mas não se deixa enganar. Ele é um dos empresários mais influentes e ricos do país. A fortuna dele vem da Cosan, que é um grande grupo empresarial, é gigantesco. Eles comandam desde as lojas do Oxxo, sabe aquela rede de mercados, até ferrovias, passando ainda por gás natural, lubrificantes, etanol e por aí vai. Só que o Ometo não tá numa das suas melhores fases. De 2 anos pra cá, alguns dos planos dele começaram a dar errado e o lucro das empresas desandou. Um dos grandes problemas foi uma aposta frustrada na Vale, que tá custando super caro pra ele. Neste Spotlight, eu vou te explicar como é que o inferno astral de um dos maiores empresários do país ajuda a gente a entender como é que funcionam as relações do governo com o setor privado no Brasil. Antes de tudo, é importante você entender o que é a Cosan e que tamanho ela tem. Cosan é um dos 10 maiores grupos empresariais do país. Hoje ela vale mais de 15 bilhões de reais na bolsa. E ela reúne várias empresas com atividades em setores super estratégicos na economia do país. Nesse guarda-chuva estão desde a Rumo, que é uma operadora de ferrovias, até a rede de conveniência Oxxo. E tem outras grandes, como Raízen, que é a dona dos postos Shell, e a Compass de gás natural. E justamente por estar em setores estratégicos, conversar com o governo é inevitável. Afinal, a gente está falando aí de transportes de produtos, preço de gás natural, etanol, atividades que sofrem impacto direto das decisões do governo. São empresas que empregam um monte de gente, ajudam a movimentar a economia e pesam sobre a inflação. Isso faz de Ometo um empresário super influente. E ele exerce esse papel de levar as demandas dos empresários e com bastante propriedade. Ele, inclusive, participa de 2 grupos importantes, desses que reúnem empresários para discutir os rumos da economia, o Esfera e o LIDE. E, claro, ele está sempre próximo de gente do governo. O Ometo, inclusive, foi o primeiro empresário recebido pelo presidente Lula, logo que ele assumiu em 2023. Ironicamente, ele também foi o primeiro a criticar o Lula publicamente. A história é a seguinte: nesses eventos promovidos pelo LIDE e pelo Esfera, além dos empresários, participam sempre banqueiros, gente do governo, gente importante. Em abril, teve um desses eventos que foi promovido pelo Esfera. Foi lá no Guarujá. Tava todo mundo lá. E naquele momento só se falava em ajuste fiscal. O problema é que o governo já tinha mostrado que ele queria cumprir as regras de não gastar mais do que ele arrecada. Só que, cortando gastos, não, aumentando a arrecadação. Isso tava deixando os empresários super irritados. E quem colocou a cara tapa? O Binho. Todo mundo falou do problema fiscal durante o evento, mas de um jeito mais sutil. O Binho pegou o microfone e subiu o tom. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Ele disse que as empresas não aguentam mais pagar impostos e que o governo só pensa em taxar. Eu tava lá cobrindo o evento. A plateia aplaudiu, mostrou que também não tava muito feliz com a dinâmica desse aumento de gastos e de impostos. Só que nos corredores, as pessoas criticavam o Ometo. Elas diziam assim: ele exagerou, foi deselegante falar daquela forma, embora na verdade todo mundo concordasse com ele. Mas quem conhece de perto o empresário e a Cosan entendeu que tinha uma outra razão por trás dessa irritação com o governo: a disputa pelo comando da Vale. É isso aí. Agora vocês vão começar a entender. 18 bilhões e meio de reais. Esse foi o tamanho da aposta da Cosan na Vale. Parece muito dinheiro, né? É mesmo. Mas só porque deu errado. O Ometo fez uma engenharia financeira super complexa para levantar essa grana toda para comprar quase 5% da Vale. Mas aqui tem uma coisa importante pra gente entender. Aí, galera, o que acontece? Muitos
especulavam, né? Por que Cosan comprou quase 5% de Vale? Não fazia sentido. Além da dívida que ela já tinha, ela se endividou muito mais para adquirir mais ações de Vale. O Ometo, ele tem o controle de todas as empresas do grupo Cosan. Mas no caso da Vale ia ser diferente, porque ele passou a ter só 5% das ações e não ia ter o controle. A questão ali era conseguir ter influência. E justamente no momento em que a empresa estava iniciando o processo de troca de liderança. Foi nisso que o Ometo mirou. Ele tentou emplacar com o CEO um dos seus homens de confiança, o Luiz Henrique Guimarães. Ele tinha sido CEO da Cosan. Só que o presidente Lula teve uma ideia parecida. Como o governo ainda tem influência sobre a empresa por causa da Previ, o presidente até brigou para colocar o ex-ministro Guido Mantega, lembra dele? No cargo que o Ometo estava de olho. Essa disputa pela presidência da Vale durou meses. Só que nem o Ometo e nem o Lula venceram. No fim, rolou uma solução caseira. Só que no caso do Ometo, a derrota doeu no bolso, né? Aquela aposta bilionária virou uma dívida cara no balanço da Cosan. E só piora. Quase um quarto dessa dívida é indexada ao CDI, ou seja, ela aumenta junto com a taxa de juros. Em um ano, a dívida líquida da Cosan subiu 59%. Muita coisa. Isso tá atrapalhando os resultados do grupo. E eu acredito que esse ano agora de 2025 vai ser pior ainda, né? Porque essa reportagem foi feita algum tempo atrás. Agora, com as taxas de juros já projetada para o ano que vem acima da expectativa do mercado, quer dizer, vai ser um ano difícil para a Cosan, né? E aí as pessoas não entendem por que então a Cosan não vende a participação dela em Vale. A maior parte da dívida da Cosan está nas mãos da Raízen, que é a dona dos postos Shell. São 36 bilhões de reais. E ela foi envolvida na história da Vale porque parte daqueles 18 bilhões e meio pagos pelas ações vieram dos dividendos futuros da empresa. Bom, para tentar resolver tudo isso, o caminho foi fazer um ajuste geral na gestão da Raízen. Teve um monte de mudança nas diretorias, inclusive uma troca do CEO. E agora a Raízen colocou à venda um pacote de usinas de energia que vale mais ou menos 1 bilhão de reais. E também quer vender a participação no Oxo. Esse negócio, aliás, só tá dando prejuízo. E, na verdade, parece mais uma distração do grupo do que um negócio estratégico. Além disso, tá todo mundo de olho numa possível oferta de ações por alguma empresa do grupo. A Raízen e a Compass são candidatas. O problema é que o mercado não está muito favorável, tanto é que em outubro, a Moove, que é a empresa de lubrificantes do grupo, tentou estrear na Bolsa de Nova York, mas não rolou, os investidores não apareceram. Mas o que daria aquele alívio para a Cosan seria mesmo vender as ações da Vale. E é o que o mercado acha que vai acontecer em algum momento. A gente só não sabe o que o Binho está pensando. Então aqui, olha, a Raízen, de olho no endividamento, anuncia venda de projetos de energia solar. A empresa deve levantar cerca de 475 milhões na operação. Isso é de acordo com os acionistas da Raízen Paraguai, para reduzir sua participação na operação Mobilidade do Paraguai de 50% para 27,4%. Ela deixará desembolsar até 54 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 324 milhões ao câmbio de hoje, em novembro de 2026. Eu queria justamente mostrar essa diferença para vocês do que às vezes a gente acaba lendo aí fora. Ah, por que a empresa está tão barata? Será que está descontada? Então, essa é a diferença de você olhar para a empresa e entender por que a cotação da empresa tanto cai. Será que ela está endividada? Ou será que é só uma dispersão do mercado? Às vezes o lucro da empresa está grande, está sendo constante, mas a cotação está caindo. São nessas empresas que a gente tem que focar. Agora, quando a gente vê um balanço totalmente complexo, desequilibrado, com interesses escusos por trás da empresa, é um alerta para a gente ficar de fora. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Forte abraço.